E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí um debate, uma discussão, uma treta louca após a estreia com derrota do São Paulo na Copa Libertadores da América. Teve bate-boca, teve treta, teve muita coisa. Fica aí, assiste o vídeo até o final. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí, ó. A gente vai estar vendo o vídeo, no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários e a gente vai ver se a gente concorda, discorda dessas opiniões, no mínimo polêmicas que eles vão dar aí. Beleza? Fiquei com o vídeo e no final do vídeo eu volto. Pelo menos cobra. Vai lá e tá no banco. Aí o Luciano termina a temporada jogando ali por dentro, pro Lucas jogar pelo lado. Eu nem concordo muito com isso. Acho que na maior parte dos jogos isso nem é certo. E eu gosto muito do futebol do Luciano. Acho que é um cara que pode brigar pela titularidade. O Luciano entrar e fazer o gol após a saída do Ramos é simbólico pra caramba. E o Galopo chutar a bola que bateu na trave. E o Galopo chutar a bola que vai na trave. E mais do que isso, porque isso podia não acontecer. O São Paulo ter volume de jogo. O São Paulo criar, esse é o ponto. O São Paulo pressionar, o São Paulo se movimentar. O São Paulo mesmo não sendo bem treinado por enquanto, ou se os treinamentos não rendendo fruto. Sim, esse é um ponto mas crucial. Mas esse ponto ficou em segundo plano, Será? porque o Rames, segundo o que a gente observa, e não é informação, mas é fácil observar, está sendo escalado pela diretoria. Aí Se o treinador você foi. Se o treinador não pode escalar o time que ele deseja, que ele acha melhor quando vê a equipe, fica complicado. A gente viu uma entrevista do Muricy pro Casagrande. Acho que temos aí, Marcelo, porque se tiver, eu acho que é... Vamos... ESPN é um oferecimento de Novibet. Ford e Betfair. Continue, Vitor Birner. Por favor. O povo pede. Quando você tem um cara desse tamanho, com respeito e a história que ele tem no clube, conquistadas por mérito pelo Muricy, porque o Muricy é um gigante no futebol e no São Paulo, é um cara que você não pode questionar a honestidade, você não pode questionar os resultados, né? Botando uma pressão nessa no técnico, trabalhando com ele no CT, estando lá, o que um técnico do tamanho do Carpini faz? Ele bota o Rames. Ele bota o Rames. Mas agora a responsabilidade do resultado é de quem? Não, mas eu acho que tem uma outra coisa, eu queria ouvir todo mundo. Mas eu não acho que ele bota o Rames só por covardia. Eu acho que ele também bota, mas eu também acho que ele bota pra... Vocês querem ver? Então vamos botar o Rames. Agora, e aí? Vocês viram? Alguém... Fala aí, Pedro. O macro pode ser isso. E não é covardia. Eu vou tocar nesse ponto. É uma questão de... O São Paulo é grande demais. A pressão é grande demais. O Carpini não tem o tamanho... E não é desmerecer. É só pegar a trajetória. Precisa conquistar o tamanho. Carpini não tem o tamanho para essa beira de campo de uma estreia de São Paulo, temporada fundamental, e Libertadores. Acho que tudo isso envolve. Vou falar uma pergunta para você, Pedro. Se você acha que se o São Paulo tivesse o Dorival no comando técnico, e vamos supor que tivesse jogando tivesse resultados exatamente iguais, com futebol parecido. Você acha que o Muricy falaria isso? Não, Rames não era pauta. Não acho que ele falaria. Na época do Dorival do São Paulo, mas aí tem a bem. questão que o São Paulo jogava melhor e tinha os resultados. Mas vamos supor que não tivesse... Não falaria. Outro Mas o técnico Carpini rompeu com muita coisa que deu certo na última Não, mas o Muricy não falaria esse de outro Concordo, técnico. rompeu? O Carpini, Não, também. Esquema, formação no campo. O Vitor, até para ser justo, né? O Vitor, alguns dias, talvez para mais de semana, ele está falando aqui sobre uma ideia que fica, se não é totalmente informação, mas um pouco de informação e uma ideia que fica na cabeça, de que a sensação que se passa é que estão forçando para que o Rames jogue. Você está alguns dias falando isso. Sim. E eu fico pensando, às vezes até confronto, até para a gente tentar ir para um outro ponto, pensar alguma coisa além, é bom. Mas ontem, a entrevista de ontem, ela me pega muito num ponto específico. A do Carpini? A do Carpini. Tá. O Carpini vira e fala, porque você não pode prescindir de um jogador como o Rames num jogo como esse. Esse discurso é absolutamente diferente de um discurso de janeiro, início de fevereiro. Porque o final de janeiro e início de fevereiro, o Carpini, abordado algumas vezes sobre o Rames, ele quase que tirou o Rames para nada do tipo, um trabalho existe em campo. Se não se enquadrar, não vai jogar. É isso? Mas tem uma resposta. Não, mas eu quero. Tudo bem, e aí eu quero até te ver sobre a explicação. Eu quero entender, não foi em campo que essa chave virou. Eu quero entender onde a chave virou, e aí eu vou dar razão para o que o Birner está falando há muito tempo de algo de fora de campo, de um pedido, de uma pressão, que seja para expor tudo. Eu quero entender de onde a chave de um cara que chega com o mesmo tamanho que tem agora, a Supercopa e o Tabu de Itaquera não mudaram muito isso. Eu quero entender onde essa chave virou, de que um cara que antes virava e falava, não, o que vai determinar é o campo. Ou seja, ele estava com respaldo para falar que quem mandava era o campo.
intensidade. Todo mundo falava, né? Intensidade não existe no treino. O São Paulo abriu mão e deixou ele embora porque todo mundo sabe os motivos. Ele teve que voltar com o Rames. Onde virou a chave que ontem não? Um jogo como esse, o Rames não pode ficar de fora. Por que não pode? Por que não pode? Como é que virou a chave? A chave vira para mim, só para concluir, a chave vira para mim, eu vou dar razão ao Vitor, a chave vira com algo que não está no campo. Com algo que vem de fora. E aí você comprometeu. E aí não vai ser por conta da decisão da substituição que eu faria o mesmo, tivesse na beira do campo, aqueles 10 minutos ali que ficou... Eu também não teria trocado. Não é sobre isso. Não é sobre postura inicial. Lá atrás, São Paulo não erra só com o Ramos, São Paulo erra lá atrás também, você pode corrigir se é falta de trabalho. Defensivamente frágil, agora, São Paulo. Já faz tempo. A participação do Rames, não acho que é só por conta disso, não acho, tem muitos motivos, mas a participação do Rames, ela te limitou. Ela te limitou em ir atrás de um resultado, em trabalhar com bola. Mas ela te limitou em mudar a postura lá na frente, porque o São Paulo falha para mim na defesa lá atrás, mas lá na frente é um deserto também de pressão, né? Exato. De combatividade, de comportamento que se pede numa Libertadores, que era o que o São Paulo tinha. Por isso jogos grandes. O Carpini mudou muito do time do ano passado também. É para tentar a postura pontuar, é diferente. Exemplificar quão grande é esse problema que se desenha. E quão incoerente fica o discurso depois de tudo que foi falado no início do ano. Mas acho que o não, a impressão que eu tenho, assim, é um discurso que muda de uma maneira até conveniente, porque quando ele chega, ele chega um São Paulo campeão. Ao sabor da pressão. Ele chega um São Paulo que tem uma espinha dorsal, que tem um time muito mais competitivo, muito mais organizado. Então ali não tinha muito o que modificar. O Rames teria que provar no campo que ele merecia ter mais oportunidade. Eu não acho que o Rames provou, tá? Eu acho até que ele entrou bem em algumas partidas, mas sempre com uma minutagem muito pequena. Muito pequena. Até na própria amostra e contexto específico também. Contexto específico, entrando no segundo tempo, com o adversário mais descansado. Qualidade ele tem, ninguém aqui é maluco de falar que não tem. Agora, o que está acontecendo agora? A gente tem um São Paulo hoje muito pobre coletivamente. É isso. Qual o ponto positivo hoje do São Paulo? Eu não sei. É um São Paulo que perdeu uma identidade. O Carpini rompeu com muita coisa que estava dando certo na última temporada. Inclusive, até na mudança do posicionamento do melhor jogador do São Paulo, que é o Lucas. Isso é essencial, concordo. Já teve que modificar. Porque tem que, de certa forma, colocar o Rames para jogar. A gente Ele falar aqui, que o Rames, ele falar que o Rames precisa jogar agora é só um retrato de algo que não está dando certo. De um time que não marca bem, que não consegue pressionar alto, que não consegue envolver o adversário, que não é criativo. Então, assim, já que não tá dando certo coletivamente, eu vou trazer um cara que, vocês querem tanto? Parte da torcida quer tanto Ramos, então vou botar ele para ser a solução. Aí é fácil. E ele só tem essa atitude pressionado. O cara pela diretoria. O cara não, por todos os setores. Pelo contexto também. O cara com o peito estufado e tranquilo no cargo, ele não se curva. Estão pedindo o quê? O meu trabalho tá andando. E porque o trabalho não tá andando. Mas aí que tá, turma. Aí que tá. Vai lá, João. É muito chato ter bode expiatório o tempo inteiro. Agora o Rames virou até com... né? Vamos falar a verdade, realmente ontem não rendeu. Só que São Paulo contra o Novo Horizontino, o Rames entra no final basicamente para bater o pênalti e tudo mais. O São Paulo tava rendendo sem o Rames, antes do Rames entrar? Também não tava. O time é mal treinado. O São Paulo hoje é um catado, o meio-campo, com o Rames ou sem Rames. Fica ali flutuando, os atacantes precisam voltar o tempo inteiro e acaba que o Lucas também fica fragilizado, tendo que voltar. Eu não acho que é só o Rames o problema. Não é. Não é só o Rames. E eu então, não acho que seja só o Carpini também. Mas aí, eu vou explicar. Assim, mas só tem uma coisa, o São Paulo sem o Rames... Por que o São Paulo caiu tanto? Ele é mais tanto? competitivo, ele é mais equilibrado. Isso. São Paulo sem o Rames é mais equilibrado, mas também não estava jogando bola, Biriner, é isso que eu quero trazer. Não, mas isso é indiscutível. Entendeu? Vamos lá. Isso é indiscutível. O que eu queria... Não acho que é só o Rames, e nem só o Carpini. Mas tudo vindo só. Eu acho que passa muito pelo técnico e passa demais pelo Rames, porque o Rames, ele é um contraponto de... eu não vou usar o termo preguiça, porque não acho exatamente isso, de indolência num time ultra aguerrido. Sim, que era característica isso é muito ruim. Primordial do São Paulo com o Dorival. Isso é muito ruim. Todo mundo corria muito. Eu já vi times serem campeões, principalmente em Copas, não em torneios de pontos corridos, porque eram muito aguerridos e abriram mão de jogadores técnicos. Dentro desse perfil de um São Paulo que deu muito certo, que deixava o adversário desconfortável, que pressionava, se você tem que compensar para algum jogador, deixar ele um pouco mais confortável, você escolhe o Lucas ou você escolhe o Lucas? Pra mim também não tem é o debate. Arrascaeta, é o Payet, são esses caras. Se você for tirar o Lucas, ou tirar da posição dele, ideal, estamos falando o Lucas jogar por dentro,
no 4-2-3-1 na linha de 3. São Paulo ontem não conseguia jogar no corredor central. Não, até porque... Que é onde ele joga. Até porque o Rames ou estava escondido parado ou vinha atrás da linha de Mas ponta de pra onde fazer o vinha- passe onde o Alisson e o Pablo White também De podem onde fazer. vinham as principais criações e origens com o Lucas no lugar certo? Pra Dali, você tirar o Lucas dali, o mínimo que você precisa fazer é colocar um jogador técnico e aguerrido por dentro. Sim. Pra você justificar que você vai ter também técnica ali, aumentar a técnica do lado E do você campo. tem esse jogador, Birner. É o Você Luciano? pode usar. O Luciano, ou até mesmo o Galopo. O Galo, Não, o Galo- Não é? merece até mais minutos. O que eu acho, concordo com todos vocês. Eu vou trazer um Tava pouco do que discordando? eu penso, mas que... Não, eu discordo de uma coisa, Sim, que ó. eu acho que cabe a discussão aqui. Eu acho que quando a gente compara esse São Paulo 24 com o São Paulo 23, a percepção do São Paulo 23, ela é um fragmento do São Paulo 23 do que o todo do São Paulo 23. O que eu quero dizer? Palmeiras, nos últimos anos, tem uma identidade Abel Ferreira, que é essa coisa do comprometido, intenso, que não desiste. Isso é uma característica física plena. Esse São Paulo intenso, ele é um fragmento positivo de um todo do ano que não foi assim também. O fragmento Porque Copa do Brasil. O fragmento muito Copa Copa do Brasil. Sul-Americana também. Então vamos lá, Fala mas também. pouco. E eu vou explicar. O São Paulo não era competitivo com o Ceni, o Dorival vai dar jeito. Palmas pro Dorival. Eu acho que era competitivo. Dorival, Eu o também São acho que Paulo, foi o São competitivo. Paulo foi o Sim, time que só ganhou fora no Brasileirão na última rodada com o Bahia, na penúltima, né? A última como visitante. Não ganhava de ninguém. Mas na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ganhou. Vale Não, explicar mas na também Copa como o que o São Paulo Como o São Paulo levou a olhou temporada, é não, isso. pra cima. Não, tudo bem, mas peraí. Concordo com o Pedro. Mas eu vou chegar. Mas a gente vai chegar. Não é que eu vou esse chegar. time não vencia fora de casa. A Copa do Brasil também, entre aspas. O São Paulo quase cai pro Sport, depois vai, começa a embalar com o Palmeiras, joga muito bem com o Palmeiras, joga espetacularmente com o Corinthians, especialmente o jogo da volta, joga bem a ida também, especialmente a volta, e joga bem com o Flamengo. Estamos falando de 6 jogos. Com a Sul-Americana, joga mal, antes da LDU foi o São Lourenço? Não, foi o São Lourenço, né? São Lourenço. Joga mal lá, joga bem em casa, joga muito mal com a LDU fora, era pra tomar uns 5, e não joga tão bem até a LDU ter um cara expulso. O que eu quero dizer? Eu só não acho Quando o Rames entrou, que ele não essa fez nada. impressão 23 poderosa do São Paulo seja replicável no ano inteiro. Mas o problema é que Eu já piorou vou... muito, Felipe, Não, eu nessa entendo. temporada. Quando o São Paulo joga bem- Eu entendo também que o Nessa Carpini... temporada. Gente, Você visualizou esse Calma São aí. Paulo aguerrido em que momento de 24? não vi. Imagina o São Paulo jogando contra o o Corinthians naquele fora jogo. e contra o Palmeiras na Falta a Supercopa. Supercopa. Só, Acabou aquela em janeiro, semana. acabou em janeiro. É isso, acabou. Menor, o Não, é o que eu fragmento quis é dizer em menor. primeiro lugar. Eu quis dizer que eu concordo com todos, inclusive de falhas claras no trabalho do Carpini. Eu só acho que o ponto de comparação que a gente traça, ele também ele é superdimensionado e eu vou falar por quê. Quando o Caleri se machuca, São Paulo não conseguia fazer gol contra ninguém. São Paulo ganhou a Copa do Brasil em setembro, não fez nada em outubro e em dezembro, já sem o Caleri. Esse problema continua. Mas largou também, Esse né? continua. Paciência. Aí é com cada um. O Caleri não jogava, não fazia gol. O Lucas machucou ano passado. Caiu o São Paulo. E esse ano ele já machucou 2 vezes. O Beraldo saiu. Eu acho que a gente também não entende o tamanho que é o Beraldo. Não, eu entendo. Então, mas isso nunca é falado. Entendeu? Então, o que eu acho tem falhas claras. Só que, para mim, o São Paulo não é tão diferente do que está fazendo. Eu não vejo o São Paulo, mesmo com o Dorival. Com o Dorival ano passado, vai lá e mete 2 no Tadieres. Não acho. Acho que é sofrer Você não igual- vê o São Paulo. Como sofreu com o São Você não vê o São Paulo Ah, diferente do ano Felipe, eu passado, é discordo isso? bastante, Hã? viu? Você não vê muito diferente? Não, vejo muita diferença, cara. Pelo amor de Deus. Mas diferença de uma amostragem muito específica, não do ano Felipe, inteiro. eu acho que não é uma Eu questão. acho inteiro, muito não. diferente. Eu também Do ano acho inteiro. diferente. A Do ano amostragem que inteiro. Não acho. Do ano importa, inteiro. Felipe. É o que o São Paulo estava Sim, batalhando no passado. É nosso não, papo. tudo bem. Só que eu acho que o São Paulo podia ir lá, podia ter vencido. Como eu também acho, eu sempre tento pautar como seria o debate, por exemplo, se a última bola tivesse entrado. Se a última bola tivesse entrado e quase entrou, a gente estaria dizendo o quê? São Paulo reage Eu não acho e que vai vem. passar pano, Entendeu? não. Eu tomo cuidado Olha o primeiro com essas tempo coisas. que foi contra o Tajeres. Eu não acho que o Tadieres São Paulo 2-0, foi São Paulo pior 2, que o Tadieres o jogo Tadieres inteiro. 0. Não acho que a culpa é só do Rames, entendeu? Sim. Mas também não acho Sabe que é uma coisa? só do Carpini. Sabe, vocês o têm- cara vo- perde no primeiro... vocês têm uma E coisa- que fique claro, eu acho que caiu o desempenho. Eu espero não... Só acho que o cara também perder 3 no primeiro tempo não é uma coisa que a gente vê normal. eu espero não incomodar com uma opinião que eu vou dar agora. Fica à vontade. Eu tava pensando se eu Você falo ou nunca não falo, incomoda. mas vamos lá. Fala. Estão provocando. Fala. É o seguinte, você está falando sobre desempenho.
E você tem alguma razão, na minha maneira de ver, óbvio, você pode discordar, quando você fala sobre o desempenho. Eu acho que o São Paulo no passado era mais competitivo. Também acho. Acho que o São Paulo... Mesmo quando jogava mal. O São Paulo, mesmo no Campeonato Paulista, quando perde do Água Santa, etc., o São Paulo era mais chato de jogar contra... Era mais chato jogar contra o São Paulo do que é hoje. Acho que tem as questões do Carpini. Acho que a gente pode falar de desempenho da equipe, mas tem uma coisa pra mim que pega muito e que parece que no futebol atual ela fica muito em segundo plano, né? Uma coisa meio né, do futebol. Eu tô falando de postura do jogador. São Paulo hoje é um time passivo em Mas campo. então, eu acho que isso totalmente não era ainda. Eu não acho que os jogadores do São Paulo têm problema de postura. Quando eu falo de empenho, de desejo de ganhar, de respeito pela camisa. Não, ninguém tá ali de brincadeira. Não, é questão eu tática. acho que o Rames tem problema de postura. Então é questão tática. Não, mas isso também é um time eu acho que o Rames tem postura. Então, pra mim é uma coisa bem mais séria. Mas isso é um problema de postura que tirou o Rames da elite do futebol na Europa. Então. Não é de hoje, né, Du? Então. Esse é um problema que dificultou o Rames de ser um destaque maior no Olympiacos, gente, na Grécia. Quando a gente falou aqui no começo do ano que a volta dele, ela precisava ser observada com muita ressalva, a gente até brincava aqui com o Bobu, ainda não tinha saído de férias, que não gosta do talento, nossa, já tá achando que o cara... É só você fazer uma leitura do que é a carreira do Rames, de onde ele esteve, o que ele não entregou. Sim. A oportunidade que lhe foi dada, o que ele não entregou. É sempre um cenário de, mas ele joga muita bola, vamos dar uma chance. É isso. E termina com, mas o cara não consegue entregar 5 centavos de disposição, de comprometimento, de tudo que... É o que a gente viu ontem. Eu ainda não sei porque ele ganha mais que o Alisson. Só que ontem o São Paulo está entrando na lista. Ontem o São Paulo entrou na lista, que ainda não tinha entrado, na lista dos torcedores, dos clubes que viraram e falaram, puxa, tentamos, mas realmente, quando precisa botar a garrafa vazia para vender. Só que a minha dúvida é, o que vai ser feito a partir de ontem? O que vai ser feito a partir de ontem? Muricy pedindo. Primeiro que a gente já não tem um titular. Esse ponto do Pedro tá é bom. machucado. Já tem mais essa questão. Porque aí você vai estar insistindo demasiadamente em algo que, cara, que parece que não dá certo. entregou como comprometimento com o grupo, não entregou como comprometimento em campo. Você vai estar apostando em quê? Eu acho muito louco como a gente esquece o que aconteceu ali no início do ano, cara. O início do ano, pra mim, é muito... Com o Rames? Custa muito caro a um grupo o que o Rames fez. De não ir pra final, cara. Custa muito caro. Pra sair. Aí depois, a sensação, a gente tá aqui batalhando, hein? A gente tá aqui todo dia. Sim. Aí amanhã chega um cara que rodou em tudo que é lugar, não conseguiu fazer programa em lugar nenhum. Tô voltando aí pra vocês. Bocejando. Ó, como que você recebe? Beleza. Como Você começa já. o clima? Senta ali no cantinho. Aí o cara olha pra senta. cá, tal. Aí o assunto vai lá nele. Aí você fala não comigo, sei. assim, o Donan vem falar isso. comigo. Pô, você vai querer que os quatro te abracem? Aí eu falo com você assim, ó. Fala comigo, Eu falo assim, Birner, comigo. eu queria te pedir um favor, tá? Por favor, tem como Fala você ter comigo. um pouquinho mais de competitividade na Libertadores Tá só? brincando, né? Pode ser? Brincando. Isso não existe, hein? Desculpa. Não, fala comigo, por favor. Ó. Fala. Mas ó, Ô, Vitor, Birner, Então. Você... É o Rames. mas então, Tá brincando. mas aí vamos lá, pra não parecer também, porque eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado só. E a gente sempre bate nessa tecla aqui. O Rames não tá assim porque ele não quer o São Paulo. O Rames é assim há muitos anos na carreira. Sim. Exato. A gente ninguém questiona o talento A gente dele. tá apontando o que aconteceu ninguém ontem em questiona, campo. Linha, muito Agora, talento. Muito. essa decisão, ele não vai bater na sala do Carpini e falar, professor, me tira. Então, essa decisão, ela precisa ser bancada. Ó, tá claro, tá nítido, acho que tá todo mundo falando. Acho que aqui a gente não tá falando nenhuma grande novidade sobre o que tem acontecido com o Rames. Não é nenhuma grande sacada da mesa que ele não tá entregando, que ele não tá fazendo. A gente tá analisando aqui o nosso papel. Agora, isso precisa vir além também. O treinador, quem forçou pro treinador escalar, quem fez questão que voltasse, quem tratou a volta como algo positivo, quem tratou a contratação como algo positivo. Isso precisa também ser uma cadeia, porque 100% da cobrança no jogador também eu discordo. não. Eu discordo. Esse O jogador não está entregando, Pedro, a gente começou mas ele não vai aqui, pedir para sair. São 11 e o time tá mal treinado, Tem gente, treinador, desculpa. tem diretor, tem supervisor, tem gerente, papagaio, pirata, presidente. Alguém Concordo precisa com o virar e Birner falar, que o Rames "Não em deu." campo, o São Paulo basicamente joga com 10, eu concordo. Mas os outros 10 não renderam também. O São Paulo não tá rendendo em campo. Isso não é só na conta do Rames. Por isso que tem que falar do Carpini. O trabalho do Carpini hoje não é nada bom, ganhar, cara. perder, isso faz parte do jogo, é a minha maneira de ver. Sim. Jogar bem e mal também faz parte do jogo. Trocar o técnico faz muito parte do jogo, ainda mais quando o trabalho não encaixa. Não correr, não lutar pelos Não faz colegas. parte do jogo. Não, isso é inaceitável. Aí não faz parte. E ser uma coisa antagônica ao que o time tem de melhor, Sim. não faz parte do jogo. É porque, Faz, assim, não, pra mim é essa a 100% questão. é isso. a gente essa fala questão. sobre um Rames que tem muita qualidade, a carreira dele mostra isso.
Só que também não dá pra gente tratar o Rames como uma santidade, ó. Quando a bola chegar nos pés dele, o mundo vai parar, ele vai resolver. É isso. Ele não tá resolvendo. Se for pra você Messi. compensar pra alguém, beleza, vou marcar um pouco mais aqui pra você. Sabe onde Mas compensa? o cara é o Lucas. Porque ele já resolveu na última temporada. Só que tem um ponto. E ele marca. Pra não ficar só batendo no prego, né, que é só falando sobre o Rames. O time do São Paulo, eu tô muito com o João. O time do São Paulo é muito desorganizado. Ontem pega a linha defensiva do São Paulo. É isso. Perseguição, sai, desalinha. O Wellington tomando o Wellington tomou um Começa baile lá- do Rubem Bota começa lá ontem. em cima, dona. Lá em cima. Você não pressiona. Não tem Teu espaço pressão, é o time grande. passivo, tem Quando você estoura compactação. lá atrás- O São Paulo é um time Diego Costa desorganizado. mal. Hoje, Diego Costa mal ontem, hein? As duplas de zaga inteira. Não, E quem os foi volantes bem? também não Costa jogaram bem no mal. mesmo nível. O Pablo Maia achei abaixo. Abaixo. Um jogador que é muito Abaixo. É o mais importante. linear do São Paulo. É um há cara muito tempo. constante e alto Hã? nível. Então, Concordo. assim, hoje o São Paulo, como time, ele é um deserto de ideias. É isso. Fica muito difícil da gente detectar o padrão, a identidade e qual é o ponto positivo do time. Eu não consigo enxergar. Eu acho que, de fato, o Carpini não conseguiu encaixar ainda. E você tem toda uma pressão da diretoria, ó, tem que botar esse cara pra jogar. Então. Tem caras pesados pra ele administrar. É o maior desafio da carreira dele. Então, mas aí eu acho que entra no ponto, quando eu tava falando a história de 23, e eu concordo com toda essa queda do São Paulo e as falhas do Carpini, é que eu acho que quando você toma uma decisão por um técnico jovem, se ele não vinga rápido, qual é o problema, o efeito colateral? É isso. Muita coisa fica muito mais complicada de Mas administrar. como é que Por começou exemplo, na origem, Felipe, a contratação? Ele Ele foi respaldado pelo Muricy. Não, sim, O Muricy sim, foi sim. uma peça importante. Ó, eu tô trazendo o Carpini, pode vir que você tem o... Então, Sim, mas você por não exemplo, escuda o Mugi. mas- Agora fica condicionado, fica viciado o processo. Que não era o preferido internamente. O preferido, segundo quem cuidava, falhava do São Paulo, era o Pesolano. é Pesolano. Era o Pesolano. Porque a conversa com o diziam. Penzolano não foi boa. Mas o né? processo Muricy, já- não. Foi boa. Foi boa. Foi Foi boa. quem mais impressionou Pelo nas menos que entrevistas. disseram. Sim, Eu o processo já começa viciado dessa Aí o forma. Muricy vai lá e fala, não, Pode trazer Carpini. que eu vou segurar. agora tá muito claro que o Muricy não tá com o Carpini. Então, mas aonde Muito que eu claro. queria chegar com o efeito colateral? Muito claro. Quando chegam Lucas e Rames, o Rames vai pro banco, o Lucas joga, e aí tinha um debate Luciano ou Wellington Rato, que a própria torcida que adora o Luciano Comprou o entendia que era o Rato. Ah, não, o Wellington Rato Então, é titular pera, absoluto. Nunca foi Absoluto. debate. Não, mas o que eu Absoluto. quero dizer é assim, o Luciano nunca virou um problema por ter ido ao banco com o Dorival. O Rames, quando não jogava, não era problema. Não era só porque ganhava, na minha opinião. Não, o resultado tem muito a ver. É também porque o Dorival tem muito a ver. Mas o Dorival tinha um tamanho diferente do que tem o Carpini. Vamos fazer uma O que comparação, Felipe? Diretoria não falava publicamente. O que eu quero dizer, quando o cara não tem esse estofo, É isso. esse ruído vai crescendo até quando não é culpa dele. Eu acho que ele tem muita participação. Mas eu acho que quando o Muricy vai e fala, quando os caras falam, não, o Rames tem que jogar. Quando o São Paulo é eliminado no Novo Horizontino, eu não entendi a comoção do... Porque o Rames tinha que jogar mais, porque ele tinha que ter... Gente, pera um pouquinho. Até onde vocês vão com esse sonho? Posso fazer de uma... que o Rames vai Posso resolver? fazer uma... Isso é diminuir o tamanho do Entendeu? clube. Posso fazer uma relação? Eu acho. É diminuir o tamanho do clube. Pô, você Eu não tá de entendi o tamanho do sacanagem. clube. Posso fazer uma relação Fala. com outro jogador? Que acho que o contexto é semelhante. Um cara veterano, chegaram mais ou menos ali na mesma faixa do ano. O Payet. O Payet é um cara também veterano, é um cara que tem uma carreira... né? Só que olha a postura dele, o comprometimento que ele mostra no Vasco. O cara Outra postura. emagreceu, o cara compete, tá tentando se doar mais Vestiu sem a a bola, camisa. resolvendo. Agora tá lesionado. Num time bem pior. Um time bem pior. Bem um time pior. bem pior. O Rames, a gente não consegue ver isso. A gente consegue ver alguns lampejos da qualidade que ele tem, porque ele tem o dom de jogar futebol. É isso. Só que não basta só ter o dom de jogar futebol no futebol atual. Sim. Você precisa entregar muito mais. Até porque você tem que dividir com outros caras que também tem um dom lá, que são pesados. Quem representa mais pro São Paulo, Lucas ou Rames? Não dá pra culpar. Para aí. Não, mas Rato ou Rames? Você entendeu? É Pablo Maia ou Rames. Qualquer um para o ímpar ele vai perder. Hoje? E o quê? Vão mais É, longe, vão não, mais longe. Pega no... Juan ou Rames? É isso. Galopo ou Rames. Juan ou Rames? Agora, o que eu acho... o Rames, Não, pra mim... o Juan fez o pivô do gol do Corinthians contra porque o o Juan, Corinthians, meu Luciano amigo Itaquera na que Copa do senta aí. Brasil. Fez pivô na Copa do Brasil, fez pivô contra o Palmeiras. No gol do David. No gol do David ainda fez o gol, classificou São Paulo para as finais de estadual. o Rames, Então, pênalti. o Rames não fez nada ainda, né? É isso. O Rames, Desculpa, pra mim, é o que eu valoriza falo- o feito. Você tava falando no começo, o Valoriza o Donan feito. tava falando no começo do programa, eu falei meio em cima que pra mim ele é dependente de contexto. O jogo da volta com a LDU, que foi um jogo igual até o jogador da LDU ser expulso, aí o Rames entrou, aí foi sacanagem. Porque a LDU botou... Ele não jogou bem. Não, jogou bem. Não jogou bem. Eu tava no Morumbi. Não jogou bem. Não jogou bem contra a LDU, A gente fez Não jogou bem. Tá de sacanagem. Eu achei que entrou Imagina. bem. Não, jogou muito. Desculpa. Contra a LDU, ele entra como segundo volante. Eu achei porque que ele entrou deu bem, enfiou Não. O que ele fazia? Ele pegava a bola,
parava a bola, invertia o passe certo. Só que não era o que o São Paulo precisava. Então, Porque o São Paulo, Mas ele deu qualidade. Não, inclusive jogar bem ou jogar mal. Não, ele jogou bem. Ele jogou bem ou jogou mal? Peraí, só vou concluir. Não, eu só vou concluir porque o debate é de vocês, mas quando eu falo é muito pouco, vou só terminar. Porque quando não é utilizado tanto, grande parte da torcida do São Paulo fica depois pedindo o aquele jogo no Morumbi, eu tava lá porque a ESPN transmitiu, eu fiz o pré-jogo. O São Paulo tava apagado, a LDU, o teu jogador expulso, aquele baixinho bom pra caramba, esqueci o nome dele, o 10. E aí o Rames entrou bem entra. contra o Palmeiras agora. Só que bem no Morumbi. E contra a LDU, ele jogou muito bem, só que assim, jogou mal. A LDU, não, é a opinião do Birner contra a de todo mundo. O Alvarado. A LDU, não, beleza, você já explica. A LDU estava com 10 atrás. E aí, ele tinha tempo para pegar, levantar a cabeça, porque a marcação era na intermediária de defesa da LDU. Isso. Ele tinha espaço. Só assim tá rolando pro cara, entendeu? Então, é muito Mas aí a gente vai condicionar de novo outro posicionamento Então, aí o debate vai ser sempre assim, não, mas ele tem que Pablo entrar... Maia ou Rames? Mas isso não tem... Não é assim. E aí eu te pergunto, quem hoje joga contra o São Paulo na defesa? Talvez o Cobressal no próximo jogo. Mas só... A maioria joga. Ele não vai ter esse espaço nunca, Só para explicar, porque tem muito a ver com a característica dele. Eu entendo quando você fala que ele jogou bem. Jogou bem. Vou explicar porque ele jogou muito mal. Ele entrou como segundo volante com o time enfiado dentro da área, certo? 9 jogadores muito recuados. Como o São Paulo ganha, por exemplo, do São Lourenço, o que acontece? A bola, o São Lourenço tá marcando atrás. Era outro jogo e outro contexto. São com 10 jogadores. São jogos parecidos. O Rames melhorou o São Paulo contra a LDU. Não melhorou. Sabe por quê? Não, melhorou muito. Teve um monte de chance e tudo passe dele. Mas, para. Não, passe pra gol não dá nenhum. O que ele pega? Ele pega a bola atrás e inverte. Aí ele para... Vou explicar. Deixa eu pegar ele para a bola, aí ele pega e inverte a bola. Nisso, o time adversário respira. Passa redondinho. Rames. Inverteu a bola. É isso, Birner. O São Paulo precisava daquele jogo. Essa é a questão. O que o São Paulo precisava daquele jogo? Volume, pressiona. Pum, pum, pum. Água, até furar. Que nem fez contra o São Lourenço. Quem o Rames faz? Dito jogo no meu ritmo. Não é o ritmo do jogo do time. Birner. Jogou errado. Eu acho que ele melhorou. Ele não dá velocidade pro Melhorando jogo. ou não, gente, sabe qual é o problema? A questão, principalmente... Não, mas o problema disso são as convicções. Achar o Rames ruim, eu também acho. Eu não acho ele ruim. Não ponho pra jogar. Mas aquele jogo ele jogou. Não é só porque eu não gosto dele que eu vou falar, vou negar a realidade. A questão é a seguinte, principalmente desse jogo que a gente tá discutindo aqui, São Paulo e LDU, depois do jogo, jogou bem, jogou mal, eu acho que eu tô até mais do lado do Donan nessa e do Mota. Tanto que ele entrou mais no time, claro. Não, mas você falou que não deu passe no gol. O passe no gol daquele jogo foi dele. Rapidinho. Depois que acaba o jogo, o que acontece? O São Paulino, torcedor do São Paulo, vai lá assistir os melhores momentos do Rames contra a LDU. Pega os passes, ele olhando pra cima. Pô, esse cara tem que jogar. Mas esse cara tem que estar no time. Eu concordo. É isso que atrapalhou. Porque daí cria-se uma expectativa de um cara que... mas olha que ele trata a bola diferente. Com dor no Trata coração. mesmo. Tudo bem, ele trata, mas coração. ao mesmo tempo ele faz mal pro time. Com dor no coração, defenderei Vitor Birner. Obrigado, Pedro. Obrigado. A gente começou a aceitar muito pouco do Rames. Sim. Obrigado, Pedro. Porque ele... Olha a característica do São Paulo já não era... Mas a gente não aceita, eu acho que o Não, torcedor... Rapidinho. Que ele entrou bem. Não, mas não é o que o Joãozinho fala pro torcedor ficou São incomodado. coisas diferentes. Pra ver o passe Não, mas isso diferente, significa que ele a tem bola que se titular no O próximo. torcedor pode. Isso. Porque quando a gente senta aqui e fala, olha, a bola tá entrando, Também tinha jogado mais vezes. mas as costas dele Jogos estão grandes. Protegidas. A intensidade dele tá sacrificando alguém. O lance do gol tomado, do lance de perigo, tá partindo... Porque às vezes o torcedor acha que é implicância. O torcedor que quer ver o passe pro lado, e o torcedor é legítimo. É isso mesmo. O torcedor, a opinião dele é soberana. Só que a gente também não tá aqui para virar e falar, ele deu 2 passos assim que... Ronaldinho. Que qualidade. Cara, o que ele comprometeu? No balanço ali, o Rames, ele não tá deixando de entregar recomposição, intensidade, ajuda coletiva... só por causa de ontem. E aí eu entendo quando o Birner fala... Eu só não acho que ele foi mal. Eu só entendo quando o Birner fala que é menos do que se vende. É menos do que se vende. Não, mas eu acho que são duas coisas diferentes. Falar que ele jogou bem não significa que você está pedindo para ele ser titular no jogo seguinte. Mas muita gente você está explicando de um time que estava na área. Já no jogo que ele dá 2 passos assim... Já no jogo que ele encanta com o cruzamento, você já conseguia ver... Contra o Palmeiras o Rames estava deixando... O melhor jogo dele. Entrou muito bem pra mim. Mas isso não faz ele necessário em todas as ações. Isso não o coloca como 10 e faixa titular absoluto. É isso, cara. O melhor jogo dele do São Paulo. Agora, eu acho que tem uma questão que é, o que acontece, são duas coisas. O Pedro acabou de jogar pra mesa, tá aí a partir de agora o que vai ser em relação ao Rames,
E eu estendo isso, a partir de agora, o que vai ser do Carpini? Porque essa situação tá... Quando esse burburinho cresce... Você tem dúvida que vai ser a partir de agora? Vai cair? Não. Depois do que o Carpini falou ontem na coletiva, eu não espero nada de diferente do Rames continuando a ser titular. Ele não falou que em jogo grande o jogador grande tem que jogar? Cobressal, Morumbi lotado, titular. Então tá tudo errado. Então perdeu de vez a convicção. Esquece. Então, Você duvida? Você duvida que vai Não tropeçar nas palavras? se ele não jogar bem contra o Cobressal, aí para tudo. Né? Mas de qualquer jeito... Não, mas eu tô errado nisso? Com o discurso dele? Tudo bem. Como você acha que os outros... Pode ser. Quando ele fala, eu tenho minhas convicções, é uma resposta muito inteligente, porque as convicções dele dizem não escalar o Rames. Sim. Mas ele vai escalar o Rames mais vezes. Porque depois dessa entrevista do Muricy, imagina se ele vai na entrevista coletiva e fala o que foi muito óbvio para qualquer um, que houve 2 São Paulos. Um com o Rames, outro sem o Rames jogou abaixo. Concordo. Né? O grupo de jogadores não vai ficar bravo. Não vai ficar bravo, porque os jogadores vão concordar com ele. E a gente estaria hoje aqui colocando Carpini fala isso, Muricy fala aquilo. Carpini fala isso, Muricy fala Mas o aquilo. alvo continua o mesmo, Birner. O Alvo alvo é o Carpini. Mas ele não pode explicitar isso. Né? Agora, eu acho que o São Paulo tem um sério dilema a resolver. Porque o time, com esse padrão de jogo com o Rames, nunca foi um time competitivo com esse elenco. Os outros jogadores vão ficar insatisfeitos se ele não mudar a postura. Ele pode mudar a postura, não sei se vai ou não vai. Mas eu sempre creio no ser humano. Creio duvidando, mas creio. Então, ele vai incomodar os outros jogadores. Se o São Paulo traz um outro técnico, provavelmente o São Paulo vai trazer um técnico pensando em como usar o Rames na equipe. Mas acho que vai jogar esse mais tempo fora se ele não mudar a postura. Você acha que eles estão tão fechados assim? Os jogadores estão fechados. A diretoria mesmo. Não, com o Rames? Não é possível, cara. É porque eles não querem assumir o erro. Porque, pô, o Donan trouxe aqui. Depois do que o Quando Rames você falou... vê o que ele fez no Panathinaikos, você já... No Olympiacos, você já sabe o que ele vai poder render aqui ou não. Sabe o que eu acho que é uma falta de respeito? No futebol grego. Com o próprio clube. Eu também acho. Eu vou juntar mais aspectos. Vou fazer um resumo muito rápido. Por isso, eu não sou de fazer isso com nenhum jogador. Tá? E eu não estou falando que o cara é uma pessoa ruim, nada, pelo amor de Deus. Tá? Pode ser a melhor pessoa do mundo, não estou falando isso. Estou falando dele, a relação dele desde quando chegou ao São Paulo. Né? Chegou para jogar, não sei o que e tal. Segundo alguns jogadores, não treina como os outros. O treinador pede para bater o pênalti contra o Novo Horizontino no Morumbi, ele não cobra o pênalti. Os jogadores pedem para ele correr mais, chega no jogo, ele não corre mais. Logo depois do amistoso contra a Espanha, ele dá uma entrevista dizendo que gostaria de jogar no futebol espanhol. Novamente. Essa eu achei... mas ele falou. Mas mesmo assim... Nesse momento? Ele já jogou lá no Real Madrid. Disse que... Isso não me incomodou, Peraí. Disse que ia embora. Mas eu acho que... Isso me incomoda mais. Vou seguir, não acabou. Disse que ia embora. Não foi não na arrumou final. O clube. Não foi pra final. Vou chegar ali. Não arrumou o clube. E depois fez um pedido de desculpas que eu nunca vi fazer. Que disseram que ele fez. Lá, eu nunca vi ele falar sobre isso. Né? Podia falar. E quando tem a final da Supercopa, ele não vai à final da Supercopa. Na Copa do Brasil você não vê, eu não lembro, pelo menos ele comemorando, e nem para colocar um mísero ele não foi. Na rede social, que até o Alexandre Pato colocava, um mísero, sabe, legal, campeão, estou feliz. Ali pegou você coloca também. até hipocritamente para, sabe, jogar para torcida. Nem isso. Ele não tá nem fazendo questão. Aí é a vaidade, o cara que já foi um galáctico do Real Madrid. Destaque em Copa do Mundo. Mas aí não dá. Eu não concordo. Ele não concorda, ele tá justificando que a vaidade porque eu tô cara. falando de respeito ao Rames. O São Paulo tem 3 jogadores que foram capitães das seleções brasileiras campeões do mundo que jogaram no São Paulo. Eu concordo com você. Tá bom? Só isso. Mas eu não tô defendendo. O que é o Rames? Eu não tô defendendo. Eu entendi. Eu tô falando que é a vaidade dele. Toma aqui minha carteirada. O ego dele. Não, mas Tá vendo? 3! Rames, pelo amor de Deus. Não, mas e aí o Birner falou uma frase que quando eu fiz um comentário aqui, ele falou, mas aí é apequenar o clube. Eu acho que nessa situação, a diretoria não tinha muito o que querer o Rames. Podia até falar, bota aí nem que seja pra jogar mal. E ficar claro perante todo mundo que não dá mais. Mas forçar é apequenar o clube. O São Paulo é muito maior que o Rames. Você é futurólogo? Também depende. Você é futurólogo? Eu acertei Você é futurólogo? o São Paulo aí na Liberta. Sendo ou não, eu aposto que a gente vai ter uma opinião unânime aqui. Diga. Vocês acham que o Carpini e o Rames terminam a temporada no São Paulo? Não. Eu acho que o Carpini não dura até o final de abril.
Você acha? Honestamente. E o Rames também não. Eu acho que a corda do Carpini estoura antes por ele ser técnico, mas a do Rames, pra mim, já tinha que... O Rames cortou a corda. Eu acho que o Carpini tá perdido. Desenhado. Perdidinho. O Carpini tá perdido, o time piorou com ele, o time não tem identidade. É um problema além do Rames. O Rames é mais um problema que ele tem que administrar. E a partir do momento que ele rasga a convicção dele e fala amém pra diretoria, eu acho que é um retrato de um cenário muito complicado para, assim, eu não consigo enxergar hoje. Eu gostaria que ele desse certo. Que acho que é um cara promissor da nova geração, fez belos trabalhos na última temporada, mas eu não consigo enxergar hoje um horizonte positivo pro São Paulo nessa relação. Tá difícil. Tá difícil ver uma evolução. Os jogadores gostam dele. Põe a tabela do São Paulo, a agenda do São Paulo, porque o João falou aqui, abril e tem tal. Tem Flamengo logo no começo do Brasileirão. E Palmeiras, também, tem Cobressal em casa, Fortaleza em casa, Flamengo fora, Atlético Goianiense fora, Barcelona de Guayaquil fora, que é casca difícil, de ferida, Palmeiras em casa. Gente, São Paulo jogando o que tá jogando. Eu só consigo olhar para essa tabela e falar com convicção. Para mim, ganhando o Cobressal. O grupo do São Paulo para o Carpini não balançar ainda mais, o São Paulo precisa fazer 6 pontos nos 2 primeiros jogos. Tá? Precisa estrear no Brasileirão com vitória contra o Fortaleza no Morumbi. Não, do Flamengo fora? Tá louco? Não, os 2 primeiros jogos, Cobressal e Fortaleza. Os 2 primeiros jogos aqui da nossa tela da tabela. Não do Brasileirão. Não complicou. Esses 2 primeiros jogos. Porque depois você tem Flamengo, você tem Atlético Goianiense fora, chato. Já perdeu lá. Bela temporada. E Barcelona fora, são esses 3 jogos. E o Palmeiras. Agora, pra mim, uma coisa que tem que ser pensada sempre é quando você discute... Eu vou começar com o Pedro. Eu tô sentindo que o Pedro tá ali querendo se esquivar de alguns temas desse debate. Pedro... É porque às vezes tem 4 falando, se eu for o quinto... Pedro, seguinte... Então agora... Olha, câmera no Pedro. Pedro, muitas vezes a decisão de uma troca de técnico esbarra mais em quem chega do que em quem sai. E deveria ser assim, isso deveria, é verdade. Mas, por exemplo, a decisão da mudança do Ceni depois de uma vitória no ano passado, num momento que já não se acreditava mais tanto num trabalho longo. O cara tá aqui, mas ele quer saber qual barco ele vai pular. E depois o Júlio Casares veio, não sei se foi aqui numa exclusiva ao Edu Afonso ou se foi ao Bola da Vez, com o Belmonte também, que eles falaram que quando o Corinthians começou a ameaçar o técnico lá, eles falaram, opa, Dorival tá no mercado, se a gente demorar... Uma grande sacada. O Júlio falou aqui. Total. A jogada de mestre do ano de São Paulo no passado. O Júlio pegou um avião, a gente contou essa história na época, o Júlio pegou um avião e foi a Florianópolis. Porque já não era mais uma questão de telefone, porque telefone, o cara tá aqui, ele desliga com você, ele faz assim. Pega o outro. Então, outra operadora. Ele pega o avião e vai a Florianópolis por conta disso. Esse foi o grande acerto dele com o presidente de São Paulo. Concordo. Dorival. Sim. Essa manobra, né? Time, a é bom lembrar tudo. Quem era o Dorival naquele momento. Sim. Dorival naquele momento. De Libertadores, de Copa do Brasil. É isso. Era o cara que estava ali com todo mundo só querendo saber para onde ele ia e quando. Um técnico que melhor entende o contexto do futebol brasileiro. Aí eu te pergunto, nesse movimento que a gente tá debatendo aí, o Carpini vai cair. Tá, mas o que seria da chegada? Eu acho que assim, o Felipe, ao debate interno de qual seria o próximo passo, eles não precisam vir aqui falar. Eu não estou esperando que o Belmonte venha, que o Casares tem que estar conversando sobre isso, trocando ou não trocando. São Paulo está vendo o mesmo jogo que a gente, está conversando, isso aí já existe. É que eu não sei se passa, só, daquele momento passou por, eu preciso largar a mão aqui porque já tem outro ali. Acho que também tem uma questão de um xadrez político aí de quem está largando a mão. O Muricy levemente largou a mão. Sim. A torcida largou a mão. Também. O grupo de jogadores parcialmente ainda está tentando bancar. Já sai sempre numa coletiva tentando Eu acho bancar. Que ele só não saiu por causa disso. Só que a gente precisa entender até que ponto esse voto só... Porque vai ter uma hora que vai ser só o grupo de jogadores. Porque campo não vai ter, respaldo não vai ter, arquibancada não vai ter. Mas eu acho que é isso hoje, Pedro. E isso, para mim, está pesando muito mais do que exatamente ter alguém já ali. Tá. Porque a gente está num momento, inclusive, de muita troca. A gente vai chegar naquele bom momento de abril, maio, tem muita troca de treinador. Não é que eu acho que passou o time, chegamos no final de maio, não tem ninguém disponível, então São Paulo só consegue dar um bote certo se tiver o nome X. Acho que está muito mais quem ainda financia, segura, sustenta, do que exatamente num outro nome. Não acho que é a mesma situação da época do Dorival, por exemplo. Tá. Não acho que é a mesma... Sabe por quê? O que pegou na época do Dorival foram rivais diretos, não foram? Sim. Você vê o Santos mandando o cara embora? Não. O Corinthians mandando o Antônio embora? Agora também não. O Palmeiras não se fala.
vai pro Rio. Flamengo também? Você vai pensar nos outros grandes? Mas você acha o Inter. Você acha que se fosse o Galo? Você acha que se fosse o Galo ano passado, eles não iam no Dorival? Eu acho que iam porque era o Dorival. Acabou de encontrar um nome que tem tudo pra... Eu acho que não tem essa coisa agora que... Rapaz, tem um rival direto aqui que... Não, mas eu tô falando do nome. Eu acho muito mais eu acho que o Mas Dorival existe foi esse mais nome? o Dorival do que o Corinthians. Existe esse nome? E tem outra coisa, turma. Não tem esse outra nome, coisa não tem essa do que o concorrência Pedro como trouxe tinha ano aqui. passado. Tem muito Os mais jogadores- uma necessidade de entender o contexto de que... Isso. Eu acho que eu acho que hoje, São Paulo se o fosse atrás do Carpini vier, Pesolano- se o Carpini vier a cair, vai ser por falta de sustentação. Eu acho que São Paulo fosse interna atrás que do por opção Pesolano, que externa. cogitou Por que antes. você acha que só os jogadores ainda seguem fechados? Você acha que ia ter uma melhor? Gostam dele. Porque gostam dele e porque os jogadores também fizeram parte, não só o Muricy, como a gente falou aqui, que o Muricy comprou a ideia do Tá mais Carpini. dentro do que fora Os essa coisa jogadores hoje. também ditaram ali um perfil de treinadores que eles pensavam para o São Paulo. Eles são escutados pela diretoria também. Mas aí né? tem que olhar o campo, né? Se o time não eu quero um evolui... cara que, pô, Mas os jogadores, dê pra eles gente não falar têm igual esse futebol. Só que esses jogadores foram escutados porque o clube não esperava perder quem perdeu e eles tinham acabado de fechar Campeões. uma temporada campeão. Exato. E eles tinham pouco tempo, né? Eles tinham... Apesar que as lideranças do elenco disseram para a diretoria, Hoje- e eu concordo com as lideranças do elenco, que contratassem um técnico que não atrapalhasse o ambiente entre eles. Por trauma. Por Como trauma. assim, Por trauma. Por trauma. Ah, Porque Ceni? Sim. porque o Rogério tinha problema de ambiente. É isso. Não se discutia a capacidade do Rogério escolher Mas aí taticamente eu já os acho- métodos de treino. É errado, não errado, é? já É acho errado. Eu acho errado também, Dona. Eu acho que o ambiente é muito importante. Mas não é só isso. É importante o jogador estar feliz e gostar do técnico. Mas tem uma prioridade que é o campo. O campo é sagrado e dentro do campo não o vejo- time não evolui. eu O não time vejo está Mas o problema. piorando. jogador São Paulo- pede isso, ele se compromete mais. Eu Não, vejo- e se expõe eu não vejo também. problema. Concordo. Se foi o Botafogo ano passado, por exemplo. Expõe também. Eu acho que o caso do Botafogo ele é absolutamente o limite do que não deve acontecer. Mas eu não isso. vejo problema de alguém sentar com o Lucas e trocar uma ideia. De Nenhum. alguém sentar com o Fernandinho Não, no ao Atlético. con- ao con- ao Alguém sentar com o contrário. Atlético Eu também inteiro. acho. Mas Ao Pedro, contrário. Ao mesmo tempo, tem que ter alguém na diretoria olhando o trabalho. O que não pode é o vestiário te engolir. O que eu penso é o O que não seguinte, pode é o vestiário vir com o nome pronto e você ficar na parede. Eu Isso duvido, aí não. eu duvido que o Guardiola, vou pegar o melhor dos melhores do futebol moderno, o mestre dos mestres, o gênio dos técnicos, tá? Fazer bem direto. Ele vestiria essa sua roupa, todo preto, assim. Opa, Será? carequinha. Uma honra pra mim, hein? Porra. É que eu gosto de casa coisa mais- colorida, mas vamos lá. É o nosso All Pepe. Black. É O nosso Pepe. Eu duvido que o Guardiola não escute os jogadores. Agora, escutar significa o seguinte: o jogador tem uma coisa, conversa com o técnico técnico pode argumentar, pode só escutar. A palavra, a última, é do técnico. É dele, E é esquece. grande. E o cara tem que E cumprir é o que ele grande, quer dentro da ideia dele. É grande. E aí tem uma outra questão. Já comenta aí, você acha que, sinceramente, pra vocês, esses caras tão loucos? Porque, assim, eu acho que eu assisti outro jogo. O São Paulo, ele não vem jogando bem, tanto com o Rames, tanto sem o Rames, por conta de falta de planejamento, por conta de o treinador não tem capacidade de fazer esse time criar jogadas, por vários fatores além do Rames. Mas eu não tô entendendo o porquê toda a culpa da derrota de ontem tá vindo pra cima do Rames Rodrigues como se ele fosse o algoz, como se não tivesse o Rames ali, se tivesse o Luciano, o jogo ia ser diferente. Por quê? Vamos só imaginar, se o Luciano tivesse na função do Rames, nos últimos 10 jogos que o Luciano fez naquela função, o Luciano fez alguma coisa armando o time? Não, o Luciano só rendeu quando ele jogou mais à frente, mais encostado dentro da área e não fora da área armando. Então eu não entendo essa tara, essa ilusão de que o Luciano é a solução dos problemas do São Paulo, sendo que no começo do ano, nos primeiros 10 jogos do ano, o Luciano estava naquela posição e o São Paulo não estava rendendo. Aí o Luciano vai... Do mesmo jeito que eu não me iludo quando o Rames Rodrigues faz um jogo bom, eu não me iludo quando o Luciano faz o gol. Por quê? Porque o Luciano, geralmente, ele rende melhor quando ele joga de segundo atacante, como ele fez dupla de ataque com o Brenner, quando ele fez dupla de ataque com o Caleri, quando ele fez dupla de ataque com o Pablo. Perto do gol, o Luciano ele é mortal. Perto do gol, ele é um incrível atacante. Mas fora do gol, não. E aí a gente vê esse debate, essa gritaria, o Rames não tá comprometido, o Rames tem que marcar. Por que... É uma coisa que eu não entendo. E assim, o Arrascaeta corre pra marcar? O Bruno Henrique corre pra marcar? É um exemplo de marcação?
O Renato Augusto é um exemplo de marcação? Esses caras são. O Gabigol, o Pedro, esses caras são exemplos de marcação? Não são, cara. E por que o James Rodrigues tem que ser? Desses todos que eu citei, o James Rodrigues ele é o mais talentoso, ele é o mais craque, ele é o mais técnico, ele é o mais gênio. Infinitamente melhor a qualidade técnica dele. Por que ele tem que correr para marcar, correr atrás de lateral? Não tem. O São Paulo não necessariamente tem que ser um time que só corre, que só se mata. Eu prefiro muito mais ver um time que marca em linha média-baixa. O Carpini já faz isso. O São Paulo não é um time... Eles falam, o Rames não tem capacidade de marcar lá em cima. O São Paulo não marca lá em cima. Ontem, todas as vezes que o São Paulo foi marcar lá em cima... O Tadieres conseguiu sair. Por quê? Porque tava o Rames e o André Silva lá em cima pressionando e um buraco no meio, porque o Pablo Maia e o Alisson, os caras não subiam junto. Aí a bola passava, o Rames e o André Silva olhavam para trás e os caras saindo sozinho com a bola e os caras levantavam o braço. O Rames pediu encarecidamente pro time sair, pro time sair de trás, vamos... Tava na cara que o Rames estava desconfortável. O Rames tem que ficar ali no meio. O Rames tem que iniciar as jogadas. O Rames tem que criar. O Rames não é o cara que vai fazer o gol. O Rames não é o Luciano. Ele não é o cara que vai fazer o gol. O Rames é o cara que vai dar o passe para fazer o gol. O Rames é o cara que vai iniciar a jogada, que vai fazer o lançamento para achar alguém com espaço para driblar. Isso que ele faz. E ele fez ontem. A questão é que todas as vezes que o Rames iniciava a jogada, quando a bola chegava lá na intermediária, os caras não sabiam o que fazer e voltavam a bola para trás até chegar no Arboleda, até chegar no Diego Costa, que por sinal fez um péssimo jogo ontem. Então, a culpa do São Paulo não ter jogada, a culpa do São Paulo não ter criatividade, a culpa do São Paulo não saber o que fazer quando o Rames acha pequenos espaços para trabalhar a bola, não é do Rames, é do Carpini. Estão imputando ao Rames. Aí quer dizer que o São Paulo só tem que ser um time que joga feio. O São Paulo só tem que ser um time que se mata na marcação, que corre. O São Paulo não pode ser um time técnico, não pode ser um time deslumbrante, não pode ser um time que tem a tabela, como o Internacional tem, como o Atlético está começando a ter, como o próprio Flamengo tem. Quer dizer que o São Paulo tem que ser um time operário. O São Paulo não precisa ser um time operário esse ano, porque o time desse ano é um time infinitamente melhor do que o time do ano passado. Infinitamente melhor. Olha as peças que o Carpini tem em mãos. Ontem saiu o Lucas, entrou um Ferreirinha, cara que foi disputado por muitos clubes na temporada. O Eric ontem não fez um bom jogo, mas é um bom jogador. Tem o Galopo, que para mim pode até fazer essa função do Alisson. O Alisson, ele é taticamente, ele é muito importante e eu compreendo isso. O Alisson, taticamente, é muito importante. Mas o São Paulo tem um sério defeito na saída de bola. Porque o Pablo Maia, ele não toca pra frente, ele só toca pra trás e pro lado. O Pablo Maia, ele não tem esse toque pra frente, ele não dá continuidade pra jogada. Quando a bola vem do zagueiro, a bola volta pro zagueiro. O Pablo Maia, ele não tem a capacidade de virar o jogo e dar continuidade na jogada. Eu não estou criticando o Pablo Maia como jogador. Por quê? Porque como marcador, ele é o melhor marcador do time. Marca muito, desarma, é chato, é o único que faz falta, é um pitbull ali. Mas é um pitbull cego. Porque ele não, ele não dá um passe, ele não acerta uma virada de jogo, ele não tenta um passe mais difícil. E o Alisson também não. O Alisson tem características diferentes. O Alisson é aquele cara que corre um pouco mais com a bola. Quem seria esse cara? Talvez o Luiz Gustavo, talvez o Galopo, que faz qualquer função do meio de campo o Galopo. Então, eu particularmente gostaria de ver o Galopo tendo mais oportunidades como segundo volante. Ou então um time como talvez Pablo Maia, Galopo, Alisson, Bobadilha, Rames e Caleri e Lucas. Talvez. E aí, depois no segundo tempo, o Carpini mudasse o esquema de jogo para colocar os dois pontas, para jogar no contra-ataque. Isso seria interessante. Ou então você jogar com 3 zagueiros, dá uma mudada. Entende? A culpa dessas atuações é simples. Antes do James Rodrigues voltar para o time, o São Paulo estava jogando bem? Não estava. O São Paulo não estava jogando bem. E o James traz algo que o São Paulo não tinha, que é início da jogada de qualidade. O São Paulo não tem e não tinha início de jogada de qualidade. Com o James Rodrigues tem. O que falta para o São Paulo agora é continuação de jogada de qualidade. E isso não é responsabilidade do James Rodrigues. Isso é responsabilidade do Carpini.
Deixa aí a sua opinião, o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, dar essa força pra gente aí, se você não for inscrito. Deixa o seu comentário aí, escreva o que você acha do Rames, do Carpini, do estilo de jogo. Quero muito saber a opinião de cada um de vocês, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!